Boa noite, bem-vindos à grande entrevista. Hoje temos no nosso espaço o Ministro dos Petróleos, Engenheiro Botelho de Vasconcelos, com quem vamos analisar o atual momento da crise que enfrenta o setor petrolífero a nível mundial, derivado fundamentalmente da baixa do preço do crudo no mercado internacional. E vamos naturalmente também analisar a crise, como a crise tem afetado o nosso país, quais as soluções que se apresentam para equilibrar as contas deste importante setor da nossa economia. Sr. Ministro, muito obrigada, bem-vindo. Muito gosto. Faz favor de sentar. O país, como sabemos, está a viver a pior crise económica da sua história e social, até mesmo em tempo de paz. Pergunto-lhe como é que nós conseguimos, como país, como é que falhamos, como é que conseguimos chegar à situação em que nós estamos hoje? Bom, todos nós sabemos que... Não era previsível isto? Claro que não, claro que não. Todos nós sabemos que o petróleo tem uma grande influência no desenvolvimento socioeconómico do país e esta crise, de facto, reflete-se na nossa vivência. E sabe que nós, ao elaborarmos o Orçamento Geral do Estado, nós teríamos, de facto, estabelecido já um preço que nós podemos considerar conservador, reflexo daquilo que o mundo petrolífero vem vivendo desde julho de 2014. Sabe que nessa altura houve uma queda brusca do preço do petróleo e ele teria uma média de $100, $110 o barril, e essa queda foi brusca para $47. Portanto, e como as nossas receitas de exportação dependem fundamentalmente do setor, cerca de 98% das receitas de exportação do país são dependentes do petróleo. Mas nada fazia prever este cenário? Fazendo a leitura do contexto mundial, da dinâmica dos acontecimentos, Angola não se devia preparar melhor? Preparar melhor, claro que Angola tem vindo a preparar-se, porque os recursos que foram conseguidos nos anos anteriores permitiram fazer o desenvolvimento de algumas infraestruturas. Nós podemos olhar hoje o país e o seu desenvolvimento. O petróleo teve, de facto, uma incidência extremamente importante. Mas sabe que a indústria em si, ela depende de vários fatores. E os grandes fatores, nós assistimos nos últimos anos uma oferta superior à procura. E essa oferta superior à procura provocou, de facto, um excesso de petróleo no mercado que teve uma influência no nível de preços. Pela sua experiência, Sr. Ministro, nesta matéria, o preço acima dos $100 do petróleo nos próximos tempos é uma miragem ou há uma possibilidade de se continuar a sonhar com isso? Sabe que o setor tem vivido ciclos, não é? Ciclos. E de facto, nós, em função da conjuntura atual, nós podemos considerar que dificilmente o preço irá atingir os $100, eventualmente após... É um cenário que não se cogita nos próximos tempos? $100 não se cogita tanto, mas à volta de $70 dentro de ano e meio. É possível que, efetivamente, as medidas que têm vindo a ser tomadas, e estamos recordados que a aproximação entre os membros produtores de petróleo, os membros da OPEP, produtores de petróleo,
e os produtores não membros têm tomado algumas iniciativas de aproximação. E sabemos que os grandes produtores, podemos referir-nos à Arábia Saudita, à Rússia, que tiveram uma aproximação no mês passado, e essa decisão tem provocado já alguma tendência crescente do preço. Acha que está aí a solução, pelo menos, para que o preço aumente ligeiramente? A solução, ela, em termos de exercícios internos, em que, por exemplo, a nível da nossa organização, da OPEP, fala-se entre um corte entre 3% a 5% dos níveis de produção dos maiores produtores de petróleo, e foi tomado como referência os produtores acima de 1 milhão de barris. Se de facto os interesses e os países produtores não membros da OPEP venham a solidarizar-se com essa decisão, eventualmente o preço poderá ter uma tendência crescente. Mas nessas negociações, quando acontecem esses encontros, nessas negociações a influência política também conta muito dos principais produtores? Há determinados fenómenos geopolíticos que têm uma influência também no preço. Como sabe, a OPEP há uns anos tinha, de facto, uma influência muito grande na estabilidade do mercado. Mas surgiram novos produtores e não membros da OPEP que aumentaram os níveis de produção e, de facto, há excesso de petróleo no mercado. Quantos países é que entraram agora como novos produtores? Não, eles não são membros da OPEP. Já. Pois, eles não são. Membros da OPEP são 12. Houve um retorno da Indonésia, que ela retirou-se da organização em 2007, mas regressou o ano passado. Mas são 12 membros e que produzem cerca de 31 milhões de barris por dia. Isso representa à volta de um terço da produção mundial. Mas que no passado tinha, de facto, uma influência muito grande. Sr. Ministro, nós já vamos voltar a falar mais à frente daquilo que se desenha em termos de estratégias a nível da OPEP. O que eu gostava de perceber é quais são, de facto, os fatores que estão por detrás da baixa do preço do petróleo. Será a questão dos Estados Unidos estar a produzir também o petróleo de xisto? O que é o petróleo de xisto? Quer dizer, como é que tudo isso, como é que todos esses fatores se conjugam para terem derrubado de forma tão brutal o preço? Bom, nós há bocado acabamos de referir que existe excesso de petróleo no mercado. E, de facto, a produção que nós vimos assistindo a nível dos Estados Unidos tem provocado também este fenómeno. Nós estamos recordados que, por exemplo, Angola exportava para os Estados Unidos aí há 4 ou 5 anos cerca de 28, 25% da nossa exportação era, de facto, orientada para os Estados Unidos. Hoje estamos a exportar cerca de 2%. E nós verificamos que os grandes produtores, neste momento, por exemplo, a Rússia, que produz para cima de 10 milhões de barris, a Arábia Saudita, que também produz para cima, à volta de 10 milhões e 200, 10 milhões e 300. A Arábia Saudita é o principal produtor mundial. Entre eles e os russos estão praticamente a um nível de produção muito próximo. Só que os russos não têm tantas reservas como a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem reservas para produzir durante muitos anos.
De facto, a produção dos Estados Unidos veio provocar alguma influência nos níveis de preços que nós vimos assistindo atualmente. Porque neste momento existe cerca de 1,5 milhão, 2 milhões de barris de petróleo por dia em excesso. Para onde é que nós vendemos agora o nosso petróleo se os Estados Unidos diminuiu consideravelmente? Nós temos o mercado diversificado, mas fundamentalmente para o mercado asiático. E vendemos cerca de 45%, entre 45% a 50% da nossa exportação, ela é dirigida para a China. Mas se considerarmos o continente asiático, nós estamos de facto, a exportar para esse continente cerca de 66%, 65% da nossa produção. E depois temos clientes nos outros continentes também. Na Europa, temos a França, a Itália, a Espanha, Portugal. Temos na África, a África do Sul, fundamentalmente, são os mercados em que a nossa exportação é feita, mas fundamentalmente o mercado asiático. Uhum. O que é o petróleo de xisto? Bom, o petróleo de xisto, nós sabemos que nós chamamos o petróleo convencional e não convencional. O convencional é quando, de facto, o petróleo ele é extraído utilizando algumas técnicas convencionais, porque ele encontra-se numa camada, entre duas camadas rochosas e, de facto, existem poros onde flui o petróleo. E ele, de facto, é produzido através de fenómenos de temperatura, pressão e que depois flui normalmente. Relativamente ao não convencional, as técnicas utilizadas são, essa pressão ela é conseguida através de fluidos. Portanto, eles utilizam alguns fluidos químicos, muitas vezes até utilizam também a pressão, fundamentalmente da água, para poder expulsar. Portanto, é uma exploração mais barata? As técnicas que têm vindo a ser utilizadas têm sofrido alguma evolução. E essa evolução tem permitido, de facto, conseguir níveis de produção extremamente significativos. Por exemplo, a nível dos Estados Unidos, em que a lei de terras, eles consideram que o proprietário da terra também é não só é proprietário do solo, como do subsolo. E aí, de facto, esta produção de óleo não convencional, ela é realizada através de pequenos produtores, pequenos e médios produtores, que é uma realidade que se adapta bem à sociedade americana e que ela não encontra tanta facilidade noutros países. E eles conseguiram fazer o desenvolvimento de novas tecnologias e que, de facto, aumentaram substancialmente a sua produção interna e conseguiram abastecer o seu mercado interno e indo aos outros mercados buscar volumes de petróleo e necessidades da sua energia a níveis muito mais reduzidos. Entretanto, é preciso dizer o seguinte: neste momento, os Estados Unidos estão a produzir cerca de 11 milhões de barris por dia, dos quais
9 milhões de barris dia em óleo e cerca de 2 milhões em líquidos condensados. Portanto, eles praticamente só conseguem suprir as suas necessidades com a produção interna. Qual é a expectativa, Sr. Ministro? Peço desculpa só a interromper, porque temos que aproveitar o tempo. Qual é a expectativa em termos de produção nos próximos tempos, em termos de produção petrolífera em Angola? Nós continuamos a trabalhar, como sabe, há uns anos, há 2 anos, nós vínhamos dizendo que a nossa meta seria uma produção de cerca de 2 milhões de barris. Mas, por várias razões, nós temos atingido um nível de 1.800.000 barris. Essa é a nossa meta neste momento e é de facto o compromisso que foi assumido e que veio refletido no Orçamento Geral do Estado. Cerca de... Sr. Ministro, nos últimos tempos fizeram-se alterações legislativas que acabaram por criar algumas dificuldades à indústria de apoio, às empresas de apoio à indústria petrolífera. Refiro-me, por exemplo, ao regime cambial do setor petrolífero. Como é que encara tudo isso? Não, o regime cambial, o espírito em que ele foi estabelecido, foi realmente tentar tornar o Kwanza uma moeda a circular dentro do país de forma normal. E as intenções, quando de facto essa decisão foi tomada, até provocaram alguns efeitos positivos. Mas agora